Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 78. Salmo 78. Encontraram? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, também pudessem referir ou contar aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, bom é estar aqui nessa noite, estar na presença do Senhor, comungando com o Senhor, com os nossos irmãos, no mesmo espírito, numa mesma fé, no mesmo coração, cantando louvores ao Senhor, ouvindo dos teus grandes feitos e podendo também, Senhor, receber a tua palavra, assentar-nos para ouvir, para meditar e para alimentar o nosso coração. Nós sabemos que o nosso espírito não se alimenta de pão, de carne, de arroz, de feijão, mas o nosso espírito é alimentado com a palavra do Senhor. Então, nos alimenta nessa noite. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que seja o Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo raciocínio humano, de toda vontade humana e de toda carnalidade humana. Derrama sobre nós a tua graça aqui nessa noite. Queremos sair daqui, Deus, tocados pelo Teu Espírito e pela palavra do Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu já li aqui algumas vezes e até já fiz algumas reflexões com os irmãos com base nesses primeiros versículos do Salmo 78. O teor desse texto que nós lemos é sobre a importância de, uma vez tendo recebido a palavra de Deus e conhecido a Deus nas suas manifestações e nos seus grandes feitos, conseguirmos, com toda a intensidade e com toda a responsabilidade do nosso coração, compartilhar com as gerações vindouras aquilo que nós recebemos do Senhor. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, não encobriremos a nossos filhos, mas contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Desde sábado, domingo, segunda-feira,
até chegar hoje, parece que, me permitam dizer, não estou abatido nem entristecido, mas parece que abriu-se uma ferida no meu coração, a partir das coisas que eu tenho visto, e isso, de certa forma, não me angustia, mas me causa apreensão. Nós estamos aqui preparando os meninos que vão se casar, e na sexta-feira à noite nós tínhamos 10 jovens que estavam ali. E no momento da gente estar ali compartilhando, conversando, eu pedi para eles que falassem um pouco sobre os seus relacionamentos, como que era o seu relacionamento familiar, seu relacionamento com seus pais, com sua mãe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, com os amigos e assim por diante. Dos 10 que estavam ali, 5 vinham de pais separados, de relacionamentos familiares quebrados. 50% daqueles garotos e garotas, tão bem intencionados nos seus corações, de constituir uma família, seguindo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas a metade deles já vem sem ter uma boa referência daquilo que é um relacionamento conjugal. No domingo pela manhã, convidado pela Igreja Orvalho do Hermon para falar aos pais, eu fui falar sobre as implicações da pós-modernidade sobre a família. Quais são as implicações, o que a pós-modernidade ela tem provocado nas famílias? O mundo mudou, especialmente no final dos anos 80, início dos anos 90, houve uma transformação a nível mundial. Quem lê, quem acompanha a história, quem se preocupa biblicamente e espiritualmente, como diz a palavra de Deus e como sempre se preocuparam os grandes pregadores, que nós temos uma responsabilidade de pregar com uma Bíblia na mão e com um jornal na outra. Ou seja, você tem que ler o seu tempo, tem que ler a sua época e aplicar, manejar bem a palavra de Deus nesse tempo e nessa época. Então, final dos anos 80, a queda do Muro de Berlim, o mundo mudou completamente. Muita coisa começa a acontecer. E, segundo os historiadores, filósofos, sociólogos, as humanidades de um modo geral, nós entramos nesse período que alguns chamam de pós-modernidade, ou então é chamado de a crise da modernidade. O que acontece nesse tempo? Há uma série de rupturas. A primeira ruptura que acontece é uma ruptura com a razão. Isso eu já havia lido no final da década de 70, porque o Francis Schaeffer, pastor, pensador cristão, escreveu um livro chamado A Morte da Razão. E ele argumentava naquele livro com muita precisão, assim, intelectual, filosófica, e por que não dizer até profética, que o mundo ocidental estaria abrindo mão da razão. Aquele racionalismo tão celebrado, que gerou a ciência, a tecnologia, e que criou no homem a expectativa de que agora ele era o Deus do seu destino, todo aquele desenvolvimento tecnológico, científico, que criou uma euforia humana, humanista, triunfalista, desembocou em 2 guerras mundiais. Um historiador inglês muito conhecido, Eric Hobsbawm, num dos seus livros, Era de Extremos, ele publica que nunca na história da humanidade
tantas pessoas foram mortas por decisão humana como foram no início do século XX. Mais de 200 mil pessoas, para uma população na época relativamente pequena na Europa, mais de 200 mil pessoas morreram por vontade humana, por decisão humana, por disputa humana. Isso gerou uma angústia muito grande em relação àquela euforia racionalista. Aí pulam para um outro extremo, resolvem abrir mão da razão para achar sentido na vida através da existência e do existencialismo. Isso tem o seu apogeu exatamente no final dos anos 80, mas já é iniciado já logo no início do século XX, depois das duas guerras mundiais. O que significa o existencialismo? O sentido da vida, as pessoas buscam sentido na vida, da vida e na vida, a partir das experiências e sensações que elas podem obter através do corpo. A vida se resume ao corpo, a vida se resume à existência terrena. Tudo que eu puder aproveitar da vida terrena, da existência terrena, em termos de experiências, de sensações, é o que eu ganho, é o que eu levo da vida. Criou-se a partir daí, então, como que a ruptura de um dique e todas as experiências que se possa imaginar, desde as drogas até as experiências sexuais, macabras, aberrantes, malucas, antinaturais, tudo isso foi tomado como válido desde que cada um desses seres humanos, buscando sentido para a sua vida e para a sua existência, na tentativa de encontrar sentido, buscavam esse sentido nas experiências que pudessem ter. E aí cria-se na alma humana aquela sensação que nós vivemos hoje, de que sempre estamos perdendo alguma coisa de prazeroso, de bem-estar, de uma nova experiência que nós poderíamos ter. Então, alia-se sensações no corpo, busca de sentido pela existência, ou seja, uma porta que se abre, que se escancara, e que ninguém pensa mais, ninguém quer pensar, ninguém quer raciocinar, ninguém é movido mais por ideais, ninguém é movido mais por abrir mão de. Então, essa pós-modernidade, ela produz o pior ser humano que se possa imaginar. Hedonista, narcisista, existencialista, pragmático, tudo vale, tudo é permitido, tudo posso, desde que eu seja o centro, o meu prazer seja a centralização da minha vida e da minha existência. Traduzindo naquilo que o pastor Ronaldo Lidório pregou para a gente aqui num domingo de manhã, nesse hedonismo, para satisfazer prazeres corporais, para alcançar experiências que dão prazer, passa-se por cima de Deus, de pai, de mãe, da família, da igreja, para que o meu prazer, a minha vontade, a minha satisfação, a minha realização se sobressaia. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós não nos escapamos dele, a igreja não escapa. No sábado, 50% de meninos que vão casar estão vindo de lares desfeitos. A maioria já com os afetos machucados,
complicados, para entrar num novo relacionamento que a gente sabe que não é fácil também. Já fazem parte de um emaranhado de afetos. É o pai que largou a mãe e ele sente que largou não a mãe, mas a família, se sente abandonado pelo pai, e daqui a pouco é a mãe que arruma um outro marido, outro homem, e ele vai ter que conviver com uma outra mulher que não é mãe, com outros filhos, criando um emaranhado confuso de afetos, no mundo que o projeta para resultados, para experiências, para sensações. Aí chega na segunda-feira, vou de manhã para uma aula de inglês, que eu insisto em continuar estudando, né? Se você para, você enferruja a cabeça. Aí, assentados ali, o professor traz um tema para discussão. E o tema para discussão era exatamente sobre ritos, símbolos e ritos de passagem. Aí eu disse, olha, a nossa sociedade atual ela é marcada por vários ritos de transição. Quando o garoto nasce, ele é apresentado. Quando a menina tem 15 anos, faz-se uma festa, celebra-se aquela transição. Quando nós casamos, é um outro rito, e a conversa vai, a conversa vem. Aí o professor faz uma pergunta para um rapaz e fala, não, eu não passei por esse rito porque eu era protestante, eu fui criado numa igreja evangélica. Eu já liguei a antena, né? Aí pergunta para outra menina, de uns 20 e poucos, para 30 anos, fala, não, eu quando tinha 12 anos, eu fui batizada numa igreja evangélica, mas agora eu já não sigo isso mais. Um desses que havia sido criado na igreja, ele agora participava, fazia parte ativa, e tudo dava a entender que até mesmo numa perspectiva de liderança daquele negócio chamado Santo Daime. Vocês sabem o que é isso? Eu vim para casa mal. O que está acontecendo? E essa foi uma pergunta que me fizeram lá na igreja, no domingo pela manhã. O que nós podemos fazer em relação aos nossos filhos? Porque nós estamos perdendo os nossos filhos. Se eu imaginar que alguém foi criado participando da escola dominical, participando da vida da igreja, por que a fé, por que os ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, não foram suficientes para mantê-lo nos trilhos? Aí, meus irmãos, ninguém veio aqui nessa noite para tomar pancada, ninguém veio aqui para tomar porrada, eu me incluo. Mas a palavra de Deus está dizendo, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos trouxe para Deus, o que transformou a nossa vida, o que fez diferença na nossa vida, o que fez diferença na nossa existência, não o encobriremos a nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Ele fez, o testemunho que Ele estabeleceu, a lei dEle, a lei que Ele instituiu, que ordenou aos nossos pais e que nos ordenou que transmitíssemos a sua lei e os seus ensinamentos para os nossos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem
os mandamentos. Aí me perguntaram lá na igreja, no domingo pela manhã, e é o que eu vou falar para nós aqui nessa noite. Irmãos, se nós não discipularmos os nossos filhos, se nós não entendermos que a fé em Deus, os princípios de Deus, os valores do reino de Deus, são as coisas mais importantes para a vida de um ser humano, nós não conseguiremos passar isso para os nossos filhos. Se nós mesmos não entendermos que as coisas de Deus, do reino de Deus, não vou falar nem a obra, a igreja, não, a estrutura, a instituição, esqueça disso, mas os princípios, os valores do reino de Deus, se isso não for a coisa mais importante para a nossa vida, e se nós não vivermos isso de todo o nosso coração, nós não conseguiremos impactar os nossos filhos. Se nós vivermos uma fé idolátrica, onde Deus é para nós um ídolo manipulável e não o Senhor das nossas vidas, nós não conseguiremos impactar os nossos filhos. Se nós não colocarmos os preceitos de Deus, os valores do reino de Deus, a lei de Deus como prioridade das nossas vidas, nas mínimas, nas máximas, nas grandiosas coisas, nós não conseguiremos impactar os nossos filhos. Não vou falar nem no culto doméstico, que é uma coisa de décadas passadas, né? Mas vamos falar do tempo que a gente gasta para conversar das coisas de Deus com os nossos filhos. Vamos falar do quanto nós nos sacrificamos, do quanto nós sangramos, cortamos na nossa carne para apresentar para os nossos filhos um bom testemunho da fé. Vamos pensar no quanto nós gastamos de tempo da nossa vida, da nossa existência, assimilando os preceitos, os valores, a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, internalizando-os, encarnando-os, permitindo que eles transformem a nossa existência, e nessa transformação existencial, vivencial, do dia a dia, que isso causa impacto nos nossos filhos. Mas o que é que eu percebo hoje? Eu venho pensando sobre isso. A maioria de nós estamos vivendo e agindo como servo inútil. Aquele servo inútil, ele foi repreendido por Jesus, não porque ele era um adúltero, não porque ele fosse um mentiroso, não porque ele fosse um transgressor das leis de Deus explícitas. Não. Ele foi repreendido porque a fé dele não era uma fé que lhe permitisse avançar. A fé dele era uma fé cheia de medo. Era uma fé que o restringia. É uma fé que mal lhe permitia ficar de pé. Não era uma fé que fazia com que ele marchasse acrescentando para o reino de Deus a partir daquilo que ele havia recebido de Deus. E hoje é o que eu percebo, é o que eu vejo. Muitos de nós vivemos das benesses da fé. Nos alimentamos, nos regozijamos, mas não avançamos, não temos uma postura beligerante contra o império das trevas, não temos uma postura de uma fé que, a partir daquilo que recebemos de Deus, seja uma fé que acrescente para Deus e para o reino de Deus. Só pensamos na fé na perspectiva de conquista pessoal.
Só pensamos na fé de exercer a fé para nos dar bem nessa vida. Só pensamos na fé numa perspectiva de relações pessoais, individuais, para o nosso bem, para o nosso prazer, mas não pensamos na fé em termos de doação, de acrescer para Deus e para o reino de Deus. Onde é que essa fé vai nos levar e onde essa fé levará os nossos filhos? Os nossos filhos são melhores crentes do que nós? Os nossos filhos amam o Senhor tanto quanto nós amamos? Os nossos filhos têm o temor do Senhor? Os nossos filhos têm em Deus a alegria das suas vidas e se alegram nos preceitos de Deus? Ou receberam de nós um relacionamento com Deus materializado, interesseiro, baseado na troca, baseado naquilo que nós podemos receber de Deus? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos foi contado, que nos trouxe até aqui, que nos fez ser quem nós somos, em Deus, na graça de Deus. Quando foi que Deus te alcançou? Qual foi a ação miraculosa de Deus para te resgatar do império das trevas? Como era a sua vida antes de servir a Deus? Como era a sua vida nas trevas e como é agora na luz? Já contou isso para os seus filhos? Já chegou para os seus filhos e já disse: meu filho, não queira saber o que é viver debaixo do jugo de Satanás. Minha filha, o caminho que você está tomando de viver no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres da carne, Deus me tirou de lá. Deus não está nessas coisas. A presença de Deus, a graça de Deus não está nisso. Essa alegria que você pensa que está aí, não existe alegria aí. Não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos à vindoura geração. Contar, contar, contar e contar, quantas vezes necessárias forem, para que alguém assimile, aprenda, internalize, grave, retenha, para que a mente, para que o coração não sejam peneiras furadas para a graça de Deus, para a palavra de Deus e para o favor de Deus. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho, Ele instituiu uma lei, Ele deu ordem para que transmitíssemos aos nossos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Nós já estamos chegando numa fase aqui dos netos, né? Quando nós começamos aqui, como pastor da igreja, a maioria de nós ainda estávamos começando a vida, né? Agora nós estamos chegando na fase dos netos. O que vai ser do seu neto? O que vai ser da sua netinha? Em termos de fé. Com quem que seu filho, sua filha está pensando em casar? Com alguém que teme a Deus? Com alguém que tem o temor do Senhor? Para constituir uma família debaixo do temor de Deus, da graça de Deus? Para que os filhos, os nossos netos, não nasçam
divididos, sem saber a quem seguir, para que rumo andar? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Irmãos, ser pai, ser mãe, criar os filhos para Deus é uma missão de cada um de nós. Os filhos que Deus nos deu é uma herança vinda de Deus, que não são para serem criados para nós, mas que são para serem criados para Deus. O desafio é muito grande, porque nós temos que criá-los como bons cidadãos desse mundo, bons trabalhadores, procurando fazer com que fazem o melhor para honrar e glorificar a Deus, mas sem se perderem nessa caminhada, sem se distanciar daquilo que realmente importa na vida. Todos nós queremos que os nossos filhos sejam bons naquilo que fazem, bem-sucedidos, que honram, que abençoam essa sociedade. Mas o que adianta ganhar o mundo e se perderem espiritualmente? O que adianta se derem bem como pessoas bem-sucedidas, mas sem ter a graça de Deus, sem ter a presença de Deus, sem ter a alegria de Deus, sem ter a bênção de Deus? Vocês já perceberam, pergunto para vocês, já perceberam a diferença que é entrar numa casa onde a paz do Senhor reina e entrar numa casa onde não tem a paz do Senhor? Às vezes é uma casa rica, imponente, caríssima, móveis caros, mobílias caras, mas não tem a presença de Deus, não tem a graça de Deus, não tem a bênção de Deus, não tem a alegria de Deus. Por outro lado, podemos entrar numa casa simples, mas se ali está a presença de Deus, pode ser de chão batido. Os alumínios, copinho de alumínio está brilhando, o chãozinho está varrido, a caminha está estendida, o fogãozinho está limpinho. A graça, a paz e a alegria do Senhor, estando ali presente, faz toda a diferença. O mundo vai de mal a pior. A gente sempre soube disso. Mas parece que nós não nos preparamos. Eu não sei se é parte do nosso jeito de ser brasileiros, que deixamos as coisas acontecer para ver o que vai dar, onde é que vai chegar, mas com vida nós não podemos fazer isso. Com uma vida, com uma alma que é preciosa para Deus, nós não podemos. Nós temos que colocar todos os nossos esforços. Pastor, mas o que fazer nesses dias? Se nós mandamos os filhos para a escola, tem lá a cartilha não sei do que vai ensinar não sei o quê. Esse é o mundo. Jesus, na oração sacerdotal, não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas pediu ao Pai que nos guardasse do mal. Nós precisamos rever algumas coisas. Uma delas é exatamente o que é que nós vamos fazer com os nossos filhos. Que sacrifício nós estamos dispostos a pagar para ver os nossos filhos no caminho do Senhor? Talvez um dos pais vai ter que abrir mão de trabalhar,
Mas o orçamento vai encurtar. O padrão vai cair. Mas se o filho crescer na graça de Deus, se ele crescer no entendimento e no conhecimento de Deus, não estou colocando isso, me entenda bem, como uma condição, mas como uma pergunta retórica. O que é que nós vamos fazer para discipular os nossos filhos? O que é que nós estamos dispostos a fazer para ver os nossos filhos como rapazes e moças tementes a Deus, no caminho de Deus, contribuindo com o reino de Deus na sua mocidade e na sua vida adulta? Talvez vão ter que jejuar mais, não por nós, não pelas nossas conquistas, mas pelos nossos filhos, não pela saúde física deles, mas pela saúde espiritual. Talvez vamos ter que levantar de madrugada para poder orar pelos nossos filhos, para colocá-los diante de Deus, para clamar a Deus por eles. Talvez vamos ter que rever alguns aspectos da nossa cultura, do nosso jeito de ser, que não se encaixa com Deus e com a palavra de Deus e que é um mau testemunho para os nossos filhos. Então, muitas coisas nós precisamos parar, pensar e rever. O mundo mudou. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. As trevas estão avançando com uma velocidade enorme. E possivelmente essa cultura das trevas, ela vai passar direto por nós, que já temos a nossa mente formada, e vai para cima daqueles que estão em formação. Com os desenhos, com o celular, com o WhatsApp, com a televisão, com o videogame e por aí afora. Para encerrar o versículo 9. Os filhos de Efraim, embora estivessem armados de arco, bateram em retirada no dia da batalha. Tinham Deus, tinham a fé, estavam armados, mas preferiram não guerrear. Os filhos de Efraim, embora estivessem armados, bateram em retirada no dia do combate. Tem muita gente aí que está precisando tirar a espada do armário. Está precisando desenferrujar a espada. Tomar uma posição de homem de Deus dentro da casa. Tomar uma posição de pai, segundo o coração de Deus. Tomar uma posição de marido, segundo o coração de Deus. Outro dia eu lhes contei aqui que Susana Wesley, a mãe de John Wesley, teve 18 filhos. E pela graça de Deus encaminhou todos os 18. E um deles foi o maior avivalista de todos os tempos. Agora pega a agenda dela lá. Ela gastava tempo com cada um deles, todos os dias, orando e ensinando a palavra de Deus para aqueles meninos. Vamos orar?